a palavra do Senhor com você, quero compartilhar aquilo que Deus tem trazido ao meu coração, tem falado comigo. E hoje, gente, vamos falar sobre o menor órgão aí do nosso corpo. Ele é pequenininho, mas ele pode trazer aí, dar um estrago muito grande. Eu quero compartilhar hoje, o tema é o seguinte: eu e a minha boca grande. Será? Ou minha boca pequena? A palavra do Senhor, ela fala que você conhece a árvore pelos frutos. Ela fala que de uma árvore boa se dão frutos bons e de uma árvore ruim se dão frutos ruins. Ela fala que do mesmo rio, ou sai água doce ou sai água salgada. Não dá para ter aquela misturinha não, gente. Ou é uma coisa ou é outra. Bem como também a palavra do Senhor, ela fala conosco que com as tuas palavras, com aquilo que você diz, no fim dos tempos, a sua boca, ou ela, aquilo que você falou, ou ela te justifica, ou ela te condena. Você sabia disso? E aí a gente pode ficar comendo assim, mas como assim, pastora? É porque, na verdade, e aí eu vou acrescentar a sua boca e o que você escreve. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio e o que você escreve, ele vem também. Né? A gente vai atualizando, vai modernizando. Você lembra aquela época onde nós tínhamos um diário? Eu fui da época que tinha diário. Tinha um diário, eu escrevia tudo o que acontecia no meu dia ali. E aí eu travava ele, tinha ali uma chavinha, guardava aquele diário ali num lugar especial. Ninguém lia, somente eu lia. O interessante é que hoje a gente tem visto os diários sendo escritos em locais tão públicos. Coisas tão pessoais e tão íntimas sendo expostas como se fosse natural. As pessoas têm usado as redes sociais como um diário para poder criticar o outro. Quando você abre aí uma rede social onde só tem critica a pessoa, você pode observar que é uma pessoa que tem muito ódio, tem muita ira. E isso é uma demonstração do que aquilo que está no coração. Ela vai condenar por quê? Porque, na verdade, a sua boca e o seu dedinho vão revelar se você realmente tem Jesus ou não. Mas um cristão não pode errar, é um escorregão na vida de um cristão. E aí, quando um cristão erra, ele vai lá e restaura aquilo que ele falhou. Então, se ele fez uma postagem que não deve, com certeza alguém chega a ele e aí o confronta, não por aquilo que ele postou, mas por aquilo que está no coração dele. E quando nós nos arrependemos, nós mudamos de direção. Aí você vai lá, arranca aquela postagem que não presta. Se você falou aquilo que não devia, você vai lá e pede perdão. Você vai lá e conserta. Essa é a conduta de pessoas que erram como falhas naturais de pessoas. Somos humanos, mas erramos. Agora, a postura daquele que utiliza palavras frívolas, palavras sem sentido, palavras desconexas, palavras inúteis. Quando ele utiliza disso, ele está demonstrando realmente a quem ele pertence. E ali no Novo Testamento a gente vê Jesus falando com os fariseus, falando ali com pessoas que conheciam a palavra. Eles vestiam como pessoas que tinham Cristo. Eles sorriam como pessoas que tinham Cristo. Eles eram inteligentes, eles tinham conhecimento. Não eram leigos, não. Mas eles não conheciam a Deus. Aquele parece, mas não é. Usavam máscaras. Mas Deus vê aquilo que está no nosso coração. Então, algo muito interessante é que Jesus ele falou para essas pessoas, aqueles joios que estão ali no meio do trigo, o pessoal que está parecendo que é de Jesus, mas no fundo não é, porque Deus não vê como o homem vê.
ele não vê o externo, ele vê o interno. E algo interessante é que muitas pessoas preocupam ali com aquilo que entra, mas preocupe com o que saia. Sabe por quê? Porque você tem que preocupar com o que você fala, você vai prestar conta de cada palavra frívola, inútil que você disse, ou que você deveria, ou alguma coisa que você deveria ter dito e também não disse. Ou alguma coisa, mas eu sou sincero, mas vai ver o estrago que você fez. Comece a observar. Em 10 minutinhos a gente já consegue detectar o tipo de pessoa que a gente está. Se é uma pessoa amarga, se é uma pessoa vaidosa, se é uma pessoa soberba, como que é? Se é uma pessoa grata a Deus, se é uma pessoa insatisfeita. Mas também nas redes sociais a gente consegue observar. Não é aquela pessoa que só sabe tirar a selfie dela. Gente, uma selfie ainda vai, agora 1000 selfies da mesma cara. Isso é vaidade. Você tem problema, tem que trabalhar aí, tem que trabalhar nessa área. Uma pessoa que só fica ali aquele senso crítico, ela está se achando muito. Comece a observar o tipo de comportamento que as pessoas têm. Uma pessoa, você observa se a pessoa é carente. Às vezes ela quer posta as tristezas dela para ouvir alguém, meu querido, Deus te abençoe. Carente. Ela expõe a vida dela toda, é bobo. Esse é o bobo, é o bobo. Porque só muito bobo para poder postar onde você mora, onde seu filho estuda. Você é um alvo fácil para pessoas más fazerem coisas ruins. Eu conheço e entrevisto tantas pessoas, tantos delegados que compartilham que com essas informações os assaltos hoje são maiores e muito mais fáceis. Estou de férias, ou seja, sua casa está livre. É bobo, é bobo. É bobo porque fica colocando aquilo que não deve. Diário, coisas diárias, são coisas secretas, são coisas pessoais. Eu me lembro que eu não fui da época de Orkut, não tive. Eu comecei a ter rede social por tornar uma pessoa pública, por ser uma pregadora itinerante, por viajar, pelas pessoas conhecerem. Fora disso, eu mal tinha rede social. Eu mal tinha um Facebook, mas a questão do trabalho, porque o que eu ia ficar postando? Você pode ter, desde que isso não te condene, desde que cada postagem não te condene. Você é aquela pessoa que posta ali, alfinetando o outro. Deixa eu te falar, você é antibíblico. Isso é heresia, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando você tem um problema com alguém, você pega, vai à pessoa e resolve. Mas você é covarde. Isso aqui mostra. A rede social, ela vai te mostrar. E vou te falar, tem coisas que você vai ter consequência aqui. Mas tem coisas que vai ser no julgamento final, que vão te condenar. Mas também, quando o nosso coração, Jesus é o rei, Jesus tem o trono ali, como a nossa fala e como as nossas redes sociais, elas edificam pessoas, elas abençoam e alcançam tantas vidas. Quantas experiências eu já tive ali na rede social, de postar algo e pessoas entrarem em contato, e pessoas chorarem, e pessoas aceitarem a Cristo. Elas podem nos condenar, mas também podem ser ali algo que fortaleça a nossa vida com Deus, algo que vai nos abençoar, porque ali fala aquilo que tem no coração. Tem muita gente que acha que rede social é para desabafar. Não, filho, cuidado. Cuidado, porque o estrago pode ser grande e uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você sabia? Às vezes, se aquilo que você postou não for algo conduzido por Deus e uma alma se distanciar do Senhor por causa da heresia que você postou, por causa da rebeldia que você colocou lá contra um líder, contra uma coisa, a responsabilidade se torna sua de influenciar ali negativamente. E o Senhor te chamou, você que realmente tem Cristo, para você fazer discípulos. Faça discípulos com suas atitudes, faça discípulos com suas palavras,
Faça discípulos por meio da sua rede social. Roupa suja se lava em casa. Roupa suja se lava pessoalmente, de maneira bíblica, de maneira que edifique o outro. Então, cuidado com sua boca grande e com seu dedo nervoso, porque ele pode te condenar, mas se bem usado, ele pode te absolver. Então nós vamos orar para que Deus nos dê graça. E aproveita esse momento aí, sabe o que você vai fazer? Você vai apagar aquilo que tem que ser apagado, você vai mudar aquilo que tem que ser mudado. Conserta aí, conserta porque cada compartilhamento de coisas erradas sua, você não vai conseguir retirar. E aí vai ficar na sua conta lá para o dia do juízo final. Vão para a Bíblia, vão conhecer a Bíblia e a Bíblia fala sobre isso. Palavra inútil. Sua palavra, o que você coloca pode te condenar ou te absolver. Foi quando Jesus falou isso, né? Falou ali para os fariseus, falou para aquelas pessoas que pareciam que tinham Cristo, mas não tinham não. Então, pare e pense. Se não tem, receba Jesus aí como seu único Senhor e Salvador. Pai, eu coloco a vida de cada pessoa que nos assiste agora e peço, Senhor, graça do Senhor para conseguirmos domar mesmo nossa língua, domar aí os nossos dedos, para que o Senhor venha limpar o nosso coração, porque a nossa boca e as nossas mãos, elas têm dito aquilo que tem no nosso coração. Que nós venhamos sim ter tempo para absorver a Tua palavra, para conhecer do Senhor, e aí sim o nosso coração venha transbordar mais de Ti, venha transbordar mais da Tua vontade, do Teu desejo, da Tua alegria. Esse é o desejo do nosso coração. Que a graça do Senhor, ela venha nos alcançar e que realmente o Senhor venha nos disciplinar, porque é muito melhor ser disciplinado hoje, porque o Senhor disciplina quem ama, do que ser condenado no final. Naquele momento onde não vai ter como se defender, naquele momento que não vai ter ali o que falar, porque simplesmente aquilo, Pai, que nós colocamos ao longo da nossa vida já está escrito. E naquele momento nós só estaremos ali diante do Senhor, sem poder falar nada. Então, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, abra, Senhor, realmente a nossa mente e tira tudo aquilo que está cauterizado, toda frieza, para que nós possamos, sim, ser absolvidos e não condenados, para que venhamos viver eternamente contigo e, enquanto estivermos aqui, possamos honrar o Senhor. E as nossas palavras, sim, elas vão simplesmente refletir a intimidade. Os nossos dedos, as nossas redes sociais vão refletir a intimidade que nós temos contigo. Em nome de Jesus. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.